Bom, pessoal, vamos começar. É o seguinte, eu estou gravando algumas coisas, né? Primeiro, eu estou gravando esse vídeo aqui basicamente para a gente concluir a discussão sobre formas de Estado. Estou fazendo isso porque ficou faltando um pouquinho de discussão, né, para cada uma das turmas, então eu faço uma padronização aqui para a gente avançar e nos próximos encontros a gente já poder falar dos próximos tópicos, né, do nosso programa. É o seguinte, a gente mencionou em sala, tanto para as turmas da manhã quanto para a turma da noite, aqui eu me refiro quando eu estou falando em formas de Estado. E aí nessa perspectiva a gente está falando, na verdade, de uma espécie de distribuição do poder do Estado territorialmente. E aqui a gente pensou, na verdade, em duas modalidades principais, né? Quer dizer, estados simples ou unitários e os estados compostos. Entre os estados compostos, a gente tem a confederação e a federação. Na confederação, a gente tem estados soberanos, tá? A gente discutiu já bastante soberania, né? Estados soberanos que se unem basicamente para se construir uma entidade superior a eles, mas com competências muito reduzidas. Essa entidade, a confederação ou convenção, enfim, como, dependendo do termo utilizado, empregado, não detém soberania, tá? Ela não está acima desses estados. Isso é bem relevante. Então, o instrumento jurídico que forma a confederação é um tratado internacional. E nela há direito de secessão. Então, os estados, por serem soberanos, podem se separar. Na federação, a gente tem um modelo em que os estados têm autonomia, não têm soberania, formam uma entidade que os congrega, né, que é a União Federal. Essa entidade, a União Federal, tem, enfim, a soberania do ponto de vista internacional, mas internamente ela tem apenas poderes, competências distintas das competências dos estados. O instrumento de formação do Estado federal é a Constituição, tá? Constituição. Isso é muito relevante. Não há direito de secessão na federação. Os estados entram, né, nessa federação e nela permanecem é, enquanto o modelo durar. Eles não podem simplesmente abandonar a federação. Isso não existe nesse modelo. Não há hierarquia também entre esses entes, né, entre a União e os Estados. A União tem a soberania do ponto de vista internacional, mas internamente os Estados têm poderes diferentes da União. E esses poderes acabam. Quer dizer, entre esses poderes está a possibilidade de intervir. Né? Intervir. A União pode intervir nos Estados, mas em qualquer situação, em qualquer caso, não. Basicamente nos casos autorizados pela própria Constituição. Então, a Constituição Federal Brasileira, por exemplo, disciplina a intervenção federal e a intervenção dos estados nos municípios nos seus artigos 34 a 36. Né? Vai trazer não só regras procedimentais, mas as regras materiais, as situações em que fica autorizada a intervenção. Né? Ficam autorizadas as intervenções federal nos estados e intervenção dos estados nos municípios. Bom, que mais? Essa ideia, essa discussão sobre autonomia, a gente também viu isso, né? Traz algumas manifestações, né? Então, quando a gente fala em autonomia, a gente fala em uma autonomia política. Então, os estados têm a possibilidade de se organizar do ponto de vista é, enfim, né, da escolha, do comando, né, digamos, do exercício dos seus poderes. Então, a gente está passando um processo eleitoral aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, a gente vê que os estados, que no âmbito dos estados são escolhidos, são eleitos, enfim, o chefe do poder executivo são eleitos os parlamentares. Basicamente, no âmbito dessas unidades da federação, a organização dos poderes de maneira autônoma. Há uma autonomia, essa autonomia também tem uma materialização que a gente chama de autonomia organizacional, né, que está associada à possibilidade de esses estados se organizarem juridicamente a partir de uma Constituição. Então, além da Constituição Federal, né, no modelo federal, no caso de uma federação,
os estados também têm as suas constituições. Constituições que estão limitadas, enfim, tanto material quanto formalmente, ao que se estabelecer na Constituição Federal. Há uma autonomia administrativa também, né? Quer dizer, justamente a partir das matérias que são atribuídas aos entes da federação, quer dizer, a prestação de serviços públicos, quer dizer, os entes da federação, os estados, têm um corpo de servidores, um corpo técnico, né? Enfim, mas essa autonomia administrativa existe em relação à União e à administração da União. E há, por fim, uma autonomia financeira orçamentária, né? Quer dizer, a Constituição vai determinar como se dá a organização federativa desses entes em relação a questões orçamentárias e financeiras. Os entes têm as competências de instituição de tributos que são atribuídas pela própria Constituição. É a Constituição que vai determinar quais são essas competências, né? Então, é bem importante pensar nessa perspectiva. Os estados, por exemplo, não podem criar um tributo sobre a renda, os municípios não podem criar tributo sobre a propriedade de veículos automotores, os estados não podem criar um tributo sobre a propriedade territorial urbana. Basicamente por quê? Porque a Constituição estabelece onde, em que, na verdade, devem atuar os entes da federação, e daí serão extraídas as rendas. A Constituição também estabelece que algumas dessas rendas, fruto da arrecadação de determinados tributos, pertence a outros entes que não aquele que arrecadaram. Por exemplo, tem um percentual do que é arrecadado, enfim, né, via imposto de renda, que pertence aos estados, que é diretamente, que apesar de ser arrecadado pela União, será distribuído entre os estados, né, entre os municípios da mesma maneira. Um pedaço do que é arrecadado por ICMS ou IPVA no âmbito estadual vai para os municípios. Então, quer dizer, essa distribuição garante a autonomia orçamentária financeira desses entes, né, que eles sobrevivam. Dentro do modelo federal brasileiro, que, diga-se de passagem, é um modelo ligeiramente diferente de outros espaços, é diferente porque, em geral, o federalismo, onde existe, é de dois níveis, né? Você tem um ente nacional e um ente regional, que no Brasil, formalmente, a Constituição estabeleceu os municípios como entes da federação. Então, nessa federação brasileira, modelo brasileiro, né, de federação, modelo federal brasileiro, a gente percebe uma forte centralização de competências legislativas e, enfim, né, de prestação de serviços públicos pela União, quando muita gente tem um compartilhamento dessas competências. Nesse caso, repito, a gente falou sobre isso também em sala, a gente tem uma regra da predominância de interesse, né? Então que a União vai estabelecer regras gerais, os estados vão tratar das matérias de interesse regional e os municípios de interesse local. Mas apesar de tudo isso, a gente também tem uma centralização do ponto de vista fiscal, porque a maior parte das competências e das rendas cabe à União. Quer dizer, os estados e municípios têm direito digamos, a menos receita, né, do que a União, que os municípios. Então, tem um modelo centralizador, tá? Isso é bem importante. Bom, então, explicado de maneira mais ou menos geral aquilo que a gente discutiu nos outros momentos, agora a gente pode falar sobre o modelo de Estado simples ou unitário, né? Quer dizer, é interessante isso porque, como eu tinha mencionado também em sala, nós vivemos em um Estado federal, um modelo composto que é complexo, né? Bem complexo, na verdade. Tão complexo que, por mais que a gente tenha tentado discutir aqui, tentar tornar a coisa um pouco mais fácil, mas o modelo é complexo. Ao passo que o modelo de Estado simples ou unitário, né, teoricamente mais fácil, tem lá, enfim, as suas dificuldades, né, para que a gente entenda, né, porque nós não estamos acostumados com isso. Mas afinal é isso, quer dizer, no modelo de Estado unitário você tem basicamente um ente nacional que centraliza, né, que toma para si basicamente a prestação de serviços públicos,
enfim, a questão de arrecadação e elaboração de orçamento e de gasto público, enfim, corpo funcional. Você não tem entidades regionais, né, enfim, com competências legislativas atribuídas pelas constituições. Então esse é o modelo que é a regra nos estados do mundo afora, né? Quer dizer, o caso francês acabou sendo o modelo mais, enfim, mais bem acabado, né? Enfim, o modelo padrão de Estado unitário desde o século XIX, em que você tem basicamente o governo nacional sendo responsável por tudo. Então você não tem, por exemplo, uma, uma, uma atribuição de competências materiais a entidades regionais. Trazer o caso de saúde e educação. Né? Você tem um serviço nacional de saúde e educação. Você não tem uma entidade entre o local, né, que se localize, assim, né, que se situe entre o local e o nacional para, para prestar serviço público de saúde ou de educação. Né? Então você não tem, enfim, né, o que seria eventualmente, né, um hospital municipal, né, criado, regulado no âmbito do município, sustentado com dinheiro dos municípios, né, das vilas, enfim, das cidades francesas, né? E muito menos você tem uma entidade assim, que esteja que tem um alcance espacial mais amplo do que do que as cidades que têm esses poderes, essas atribuições, certo? Então isso torna essa situação ligeiramente diferente. Então, você até tem na França, quer dizer, você tem um governo nacional, você tem um espaço das cidades e você tem uma entidade que congrega as cidades, né, que seriam os departamentos. Mas os departamentos não são estados, não são como as províncias argentinas, né, foi como os estados brasileiros e mexicanos e norte-americanos. Eles funcionam, na verdade, né, como, enfim, circunscrições eleitorais, né, para alguns cargos. Então, por exemplo, a disputa para o Senado, né, organizada a partir dos departamentos. E funcionam também a partir de uma ideia que vocês vão ver em administrativo, né, de desconcentração administrativa. Quer dizer, você tem a possibilidade, né, de fazer com que aquele serviço que é centralizado, né, que pertence, digamos, a um ente central, seja prestado de maneira desconcentrada. Então você tem, por exemplo, enfim, sei lá, alguma coisa como uma, uma espécie de superintendência, enfim, uma secretaria, ou algo relacionado, por exemplo, à educação no departamento X. Né? Ela não tem autonomia, está diretamente relacionada ao governo nacional, geralmente ao ministério. E aí no âmbito, quer dizer, e aí quando a gente fala em desconcentração, basicamente você tem um chefe do setor, né, para cuidar daquela matéria naquele espaço. E no âmbito municipal, você tem o que você tem no máximo, em termos legislativos, né, enfim, é tratar de matérias do dia a dia, né, enfim, matérias de interesse absolutamente local, mas sem que haja, por exemplo, uma autonomia financeira, né, ou nada disso. Em relação à autonomia política, as cidades até têm alguma autonomia, né? Assim, as cidades elegem prefeitos, por exemplo, elegem os seus, enfim, uma espécie de parlamento que cuida desses assuntos locais. Nos departamentos, até mais recentemente, você tem eleições departamentais, né? Uma espécie de câmara do departamento, mas sem um poder, digamos, legislativo efetivo, né? Sem um poder enfim, orçamentário, financeiro, né, que também vai orientar e caracterizar o poder legislativo em estados que adotem o modelo federal. Então, é isso. E quando a gente fala, então, em desconcentração, a gente está falando aqui basicamente de uma organização territorial para prestação de serviços públicos. Né? Basicamente isso, né? Quase que nada mais do que isso. Você não tem, então, uma, digamos, uma divisão de competências. Acho que esse é o ponto. Você não tem uma divisão de competências com entes subnacionais. Com entes subnacionais. Isso é bem relevante. Então, o Brasil teve o seu momento de Estado unitário. O Império foi um Estado unitário. Então, como é que se fazia? Né? Quer dizer, o que a gente tem eventualmente, quer dizer, o que a gente pode falar de serviço público, né, que, no século XIX ainda era algo muito fluido, mas pensando, por exemplo, em termos de instrução pública, as províncias não tinham
enfim, uma competência para tratar de instrução pública, inclusive orçamentária, não tinha dinheiro próprio para sustentar isso. Então as escolas eram todas do governo nacional. E claro, você tinha no âmbito da província um sujeito que fazia às vezes de chefe local daquela grande repartição pública, né, que era o governo da província. Era basicamente o presidente de província. Então não dá para você equiparar um presidente de província com um governador de estado na república. Por quê? O governador de estado é o chefe do poder executivo, tem uma competência política, que decorre da autonomia política dos estados. E não há autonomia política, não havia autonomia política para as províncias no Império. Então, o presidente de província era basicamente o chefe da administração pública do Império naquela circunscrição territorial determinada. Por isso que era um cargo que não tinha tanto prestígio, não gozava de tanto prestígio. E aí, quer dizer, na regência você teve, enfim, um arremedo, né, que eu poderia dizer, né, do início, né, de uma discussão sobre autonomia. Houve alguns avanços, dá para a gente colocar dessa maneira, é, em que eu posso mencionar, por exemplo, a criação das assembleias provinciais, que atribuíram, então, uma competência legislativa às províncias, mas basicamente para tratar de assuntos, né, de interesse regional, sem que significasse, sem que isso implicasse uma distribuição de competências para esses entes, muito menos uma autonomia política mais efetiva, nenhuma autonomia organizacional e muito menos financeira. Então é isso, é um sistema centralizado em que, por exemplo, todos os servidores públicos, né, ou utilizando o termo mais genérico, todos os funcionários públicos são funcionários do governo nacional, porque cabe ao governo nacional a prestação de todos esses serviços. Né? Você não tem uma distribuição de competências, certo? Bom, acho que ao final era isso que eu queria falar, a que eu me referia quando eu tratava de estados unitários. Por fim, acho que é importante dizer o seguinte: há uma tendência entre estados unitários, né, digamos, modelos mais padronizados, estado unitário, a gente pode pensar aqui, por exemplo, na França, na Itália, de progressivamente reconhecerem alguns poderes para entidades, enfim, né, circunscrições territoriais subnacionais. Não dá nem para falar em entes subnacionais, né, mas com essas entidades. Né? Então, e sobretudo aqui a partir da criação, né, de parlamentos nesses espaços, repito, parlamentos que vão tratar de algumas matérias de interesse local, mas sem que isso signifique, sem que isso implique uma distribuição de competências, uma atribuição de competências, muito menos autonomia política, autonomia organizacional, autonomia financeira. Então, no Estado unitário não há entes subnacionais autônomos, certo? Por mais que no âmbito local a gente perceba alguns elementos dessa autonomia, sobretudo a autonomia política, em algumas circunstâncias, mas sem que isso represente uma autonomia administrativa na prestação de serviços públicos, sem que isso se materialize uma autonomia organizacional, muito menos uma autonomia financeira. Certo? Então é isso. Com isso a gente encerra essa discussão sobre formas de Estado e a gente pode avançar então para formas de governo que a gente vai discutir na sequência.